Hebreus, no capítulo 12, os versículos 18 ao 24. Todos os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e a ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que se não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e te bendizemos. O Senhor conhece, Deus, as minhas limitações, Deus, profundas limitações e fraquezas. Eu estou aqui, Deus, em temor e tremor, Deus, na sua presença, na presença da sua igreja, te pedindo e te rogando, Deus, para que o seu Espírito fale através dos meus lábios, para que o seu Espírito abra as mentes e os corações, e que nesse momento a sua palavra seja exposta com fidelidade, Deus. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Hoje, como já disse, iremos falar sobre a superioridade da nova aliança. O quanto a nova aliança é de fato a motivação para que permaneçamos firmes na fé. Eu quero começar dizendo, irmãos, que somente uma visão clara acerca do valor bendito e da superioridade da nova aliança que desfrutamos em Cristo Jesus poderá nos preservar da apostasia, que é o tema geral da epístola e o tema também aqui do capítulo 12. Inclusive a pregação, nossa última pregação foi fugindo da apostasia. Mas nós só conseguimos fugir de fato do abandono da fé se conseguirmos contemplar a Jesus em uma visão clara na nova aliança. É enxergando, irmãos, a Jesus pelas lentes do Espírito e contemplando o peso da sua obra, que seremos impedidos, irmãos, pela graça de retornarmos à velha vida. É a contemplação, irmãos, do bem eterno que não permitirá que retornemos ao mal. Para que não retornemos, para que não recuemos, para que não voltemos à vida antiga, para que não apostatemos da fé, precisamos antes de tudo ter em mente que a vida cristã é uma vida de contemplação e de deleite do bem eterno que é Jesus Cristo. É olhando para Cristo, é nos deleitando em Cristo, que nos desviaremos dos tortuosos caminhos da apostasia. Irmãos, a estrada para o céu não está repleta apenas de alertas contra o pecado, alertas contra o abandono da fé. Na estrada para o céu, irmãos, acima de todas as coisas, nós encontramos, nós os crentes, uma fonte de amor, amor inesgotável. Nessa estrada nós encontramos alegria em Cristo, descanso na obra de Cristo, paz por causa de Cristo. Nós encontramos tudo isso por causa da nova aliança, da cruz ensanguentada de Jesus Cristo. Para que nos desviemos da apostasia, precisamos nos apegar à nova aliança, precisamos nos apegar a Cristo e precisamos aprender a nos deleitar e contemplar a beleza de Jesus. A vida cristã de fato é uma luta constante contra o pecado,
Mas antes disso, é uma vida de deleite na presença de Deus. Na nossa última pregação, nós meditamos sobre os terríveis perigos que acompanham o abandono da fé. Nós fomos exortados a não sermos como Esaú, impuro, profano. Esaú que por um prato de lentilha desprezou a bênção da primogenitura. E nós dissemos também que essa bênção da primogenitura prefigurava a Cristo, era um tipo de Cristo. E Esaú naufragou na fé. Esaú abandonou essa bênção que prefigurava o Messias porque não possuía uma fé verdadeira e não conseguiu, pela própria fé, enxergar na sua primogenitura a beleza gloriosa do Messias prometido. Foi a falta de clareza, irmãos, e de amor pela verdade do Cristo que viria, que arrastou Esaú para a ruína. Esaú foi arrastado para a ruína, porque ele não conseguiu enxergar na primogenitura que prefigurava a Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele abraçou-se e agarrou-se completamente às coisas passageiras. É por isso que é importante entendermos que para continuarmos firmes na fé, precisamos antes de tudo nos apegar, deleitar e desfrutar de Jesus. É justamente contra essa clareza acerca do valor das coisas espirituais que o autor de Hebreus estava lutando. Ele estava lutando contra a falta de clareza. Aqueles irmãos estavam tendo seus olhos embotados. O autor não queria que esses irmãos, já desfrutando da nova aliança, na sua completude, eles voltassem aos rudimentos velhos do antigo concerto mosaico. Voltar às sombras, voltar àquilo que já foi cumprido, voltar àquilo que apontava, voltar àquilo que era um protótipo. Era o mesmo que comer o prato de lentilha de Esaú. O alimento comido por Esaú saciou a fome momentânea, mas lhe custou a eternidade. Para esses irmãos, voltar à antiga aliança, voltar a um sistema que muitos deles interpretavam como um sistema de obras, poderia solucionar por um momento os problemas desses irmãos. Como, por exemplo, já dissemos, a cessação da perseguição e o confisco dos bens, porque eles voltariam ao judaísmo, que era uma religião legalizada. Mas esse abandono custaria para eles o fechamento do novo e do vivo caminho conquistado por Jesus Cristo e pelo seu sangue. Irmãos, retornar à antiga aliança é negar a Cristo, é desprezar o seu sangue, é se colocar de novo debaixo da judicial ira divina. Esses irmãos não podiam seguir por esse caminho e nem nós podemos. Nós precisamos agarrar a Cristo. Nós precisamos agarrar a nova aliança. Nós precisamos agarrar o sangue bendito de Jesus. Vamos voltar aos versos 18 ao 20. Continue com a sua Bíblia aberta. O texto vai dizer o seguinte: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao canglor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que se não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar no monte será apedrejado. Vamos tentar entender esse texto. O autor sagrado aqui, irmãos, preste muita atenção, porque esse é um texto de fato difícil, principalmente se você não tiver uma familiaridade com o Antigo Testamento. Você pode não entender nada do que está sendo dito. Então eu quero que você entenda que ele está falando para hebreus, para pessoas que tinham um conhecimento grande sobre o Antigo Testamento, e ele está demonstrando a partir da instituição da antiga aliança, o quanto a nova aliança é superior. Então aqui ele vai expor os aspectos da antiga aliança. Então o autor sagrado, irmãos, a fim de demonstrar a superioridade da nova aliança para aqueles irmãos, ele faz o contraste entre o Monte Sinai. O Monte Sinai foi o lugar onde Deus, através de uma manifestação poderosa da sua santidade e da sua glória, entregou as tábuas da lei e os seus demais estatutos ao povo hebreu.
Esse povo, no ato da entrega dos estatutos de Deus no Monte Sinai, o povo tremia, o povo temia. A manifestação da glória de Deus ali no Monte Sinai era notável. E o povo sentiu temor, tremor e medo. E ele, a partir do verso 22, ele vai falar sobre o Monte Sião que os cristãos se aproximam. O Monte Sião que não é um símbolo de temor e tremor, de desespero e de apavoro, mas é o símbolo da nova aliança e da habitação graciosa de Deus em Cristo no meio do seu povo. Então ele está fazendo um contraste entre dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai representa a instituição da antiga aliança. O Monte Sião, a nova aliança. A antiga aliança inspirava temor, tremor, desespero. A nova aliança inspira a presença bendita e graciosa de Deus. Todos esses fenômenos aí citados nos versos 18 ao 20 pelo autor sagrado têm o objetivo, irmãos, de demonstrar o quanto o estabelecimento da antiga aliança sob a lei era, na verdade, um horror para os homens pecadores. A lei de Deus, por causa da santidade bendita de Deus, por causa do caráter santo de Deus, ela é um horror para os homens. Os homens se sentem desesperados quando contemplam a santidade da lei justa de Deus. Isso não significa, irmãos, que a lei seja má, claro que não. Paulo diz que a lei de Deus ela é santa, ela é boa, ela é justa, Romanos 7,12. Mas nós homens somos fracos, somos incapazes de cumprir plenamente a lei. Portanto, irmãos, entre o homem pecador e o Deus santo e a sua lei, há um abismo verdadeiramente intransponível humanamente falando. O Sinai inspirava temor, tremor e desespero, porque no Sinai havia uma manifestação plena, gloriosa da santidade de Deus. E entre o Deus santo e o homem pecador há um abismo intransponível. Nesse dia da manifestação gloriosa de Deus, os israelitas experimentaram essa distância que há entre Deus e os homens. De fato, há uma distância infinita entre Deus e os homens. Uma distância inestimável entre Deus e os homens. A distância entre Deus e os homens não é uma distância de um adulto para uma criança, não é nem a distância de uma pessoa perfeita para qualquer ser. Ela é infinitamente maior. A distância do Deus Santo, aquele que habita em luz inacessível, e o homem pecador vendido sobre o pecado. O povo de Deus, ele não recebeu a lei do Senhor com alegria e festa. Pelo contrário, todo aquele glorioso espetáculo divino, exposto aí nos versículos 18 ao 20, em que o fogo santo de Deus ardia, o Monte Sinai fumegava e balançava, juntamente com os raios, as tempestades e a própria voz de Deus, gerou tal espanto no povo que os mesmos não desejavam mais que o Senhor falasse com eles. Eles disseram: apenas Moisés fale conosco, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Em Êxodo 20, 18 ao 19, nós temos esse relato, vai dizer: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. John Owen, quando ele vai comentar esse trecho das Escrituras, ele vai dizer o seguinte: Deus foi visto aqui em todas as demonstrações externas de infinita santidade, justiça, severidade e terrível majestade, por um lado, e por outro, homens em sua condição mais baixa de pecado, miséria, culpa e morte.
Se não havia nada entre Deus e os homens, toda essa gloriosa preparação nada mais era do que um espetáculo criado para o pronunciamento de juízo e sentença de condenação eterna contra os pecadores. Aqui nós temos a manifestação da santidade gloriosa de Deus. Os homens temeram, os homens tremeram, até hoje os homens devem temer e tremer diante da lei de Deus, que demonstra o quanto Deus é santo, e é como um espelho que demonstra o quanto nós somos pecadores. Isso aconteceu naquele dia. Nessa feita da manifestação da entrega da lei de Deus, o povo não podia nem sequer se aproximar excessivamente do monte. Deus falou: o povo não venha até aqui, sob ameaça de pena de morte. Tamanha era a separação entre Deus e o homem. Até mesmo um animal que involuntariamente subisse ao monte deveria ser morto como sinal da santidade divina. É por esse motivo, irmãos, que o apóstolo Paulo chama a antiga aliança sob a lei de ministério da morte e de letra que mata, em 2 Coríntios 3, 6 e 7. Obviamente ele não fala isso, vou retornar a essa observação, por causa da lei, porque a lei é a manifestação do caráter santo de Deus. A lei é boa, santa e justa, mas Paulo chama a lei de um ministério da morte de letra que mata, por causa da fraqueza da carne humana. Sendo a lei de Deus santa e o homem pecador, não pode haver outro efeito quando os dois se encontram, senão a morte e a condenação desse mesmo homem. Por isso a lei é chamada de ministério da morte. Quando estão diante do tribunal de Deus, de um lado a lei de Deus, do outro lado o homem pecador. A única sentença que existe quando há apenas a lei, é apenas o homem, é condenação, perdição. Não há esperança, é intransponível. Não há homem nenhum que tenha cumprido a lei, a não ser o nosso Senhor Jesus. O texto, ele continua dizendo, demonstrando para aqueles irmãos que eles não podiam voltar à antiga aliança. Ele vai falar agora sobre o estado de Moisés diante disso tudo. Não só o povo ficou aterrorizado diante daquela manifestação da santidade de Deus, mas Moisés também. O texto vai dizer no verso 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O texto vai voltar agora para a fraqueza de Moisés. Moisés é a espécie de mediador da antiga aliança. Não só o povo temeu e tremeu, mas o próprio Moisés, como homem finito e pecador que era, ficou assustado, perplexo diante da glória de Deus. Isso demonstra, irmãos, com clareza a fragilidade e a temporaneidade da antiga aliança. O notável fato, irmãos, é que Moisés, sendo um homem cheio de limitações e defeitos, também não poderia conter a plenitude da majestade divina e nem interceder perfeitamente pelo povo. Por que Moisés se assusta? Por que Moisés teme e treme diante da majestade de Deus? Porque Moisés não era um homem de espécie diferente do povo. Moisés era um homem pecador. Ele era um mediador entre o povo e Deus, só que ele era um mediador imperfeito. Ele era um mediador com limitações severas, como eu e você somos. Moisés teme, Moisés treme, Moisés se sente perplexo. Moisés, irmãos, o mediador da antiga aliança, por mais fiel que fosse, jamais conseguiria mediar com perfeição a relação entre o Deus Santo e transcendente e a criatura finita e pecadora. Moisés não conseguiu conter a presença santa de Deus e mediar o povo perfeitamente. Pelo contrário, Moisés, como um pecador que era, um homem fraco,
também precisava de um mediador e de um intercessor. E o mediador de Moisés é o mesmo que o nosso, Jesus Cristo, o Deus homem, em quem Moisés confiou. Jesus, ao contrário de Moisés, não ficou pelo meio do caminho no deserto da cruz. Moisés não pôde adentrar a terra prometida justamente pelo seu pecado de ter ferido a rocha, que prefigurava a Cristo. Deus disse para ele: só fale com a rocha, Moisés, que vai ter água abundante para o povo. Moisés, com raiva do povo, bateu na rocha. E aquela rocha prefigurava Cristo, as águas de água, os rios de água viva que fluem de Jesus. E Moisés não pôde entrar na terra prometida. Perceba, até o mediador da antiga aliança não conseguiu usufruir terrenamente desta promessa. Mas Jesus não ficou no deserto da cruz. Jesus, segundo Hebreus 4,14, ele penetrou nos céus. Ele terminou a corrida. Moisés morreu no deserto. Jesus não. Jesus ressuscitou. Jesus penetrou nos céus. Ele está sentado à destra do Pai e ele intercede por nós eternamente. É por isso, irmãos, que os crentes hebreus não deveriam retornar ao Sinai, a antiga aliança, porque Moisés é fraco e a lei te mostra o seu pecado, mas não tem poder para te salvar. Retornar à antiga aliança era desprezar a Cristo, era voltar aos rudimentos antigos e era perder a esperança da salvação. Nós também, irmãos, se quisermos salvar-nos pelas nossas próprias obras, méritos e capacidades, nós precisamos estar cientes de que não nos restará outra coisa senão o temor e o medo e a condenação diante da perfeita e justa lei de Deus. Você que se julga um crente muito bom, você que se julga um crente impecável, você que se julga um crente cumpridor de todos os mandamentos e irrepreensível, você dá testemunho de você mesmo. Cuidado! A lei de Deus é um juiz implacável e você não consegue e nunca conseguirá cumprir todas as suas exigências. A lei não pode salvar. A lei, a função da lei é nos colocar de joelhos e levar-nos a abraçar a suficiência do sacrifício de Cristo. Esse é o sentido da lei. Luiz tem nos falado muito sobre isso na exposição dos 10 mandamentos. Ele falou muito disso na introdução e nos explicou justamente esse ponto. A lei não consegue salvar. A função da lei é nos colocar de joelhos diante de Deus, para que de joelhos diante de Deus possamos abraçar a Cristo. Nesse sentido, que é o sentido correto da lei, a lei nos humilhando para que possamos nos apegar a Cristo, a lei de Deus é totalmente graciosa. Porque a lei aponta e fala de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse várias vezes: a lei testifica de mim. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 10,4: a finalidade da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O objetivo da lei é te mostrar o quanto você é miserável, o quanto você é pecador, quanto você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, o quanto você não consegue amar o seu próximo como a ti mesmo, o quanto você não consegue criar ídolos no seu coração, o quanto nós não conseguimos não odiar as pessoas. A lei demonstra o nosso pecado, mas ela deve não nos levar ao desespero completo, mas nos colocar de joelhos para que possamos abraçar a Cristo, o perfeito mediador da nova aliança. A lei é o juiz necessário que aponta o nosso pecado e faz com que nós nos apeguemos a Cristo. Então esse é o primeiro ponto. O Monte Sinai, o monte do temor e do tremor, por causa da santidade infinita de Deus e o pecado terrível do homem. Agora dos versos 22 ao 24, vamos lá. Ele vai falar
Em qual monte os crentes estão? Nós não estamos no Sinai. Ele vai dizer: mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, o contraste aqui entre o desespero dos hebreus que clamavam para que Deus não mais falasse com eles no Sinai por medo de morrerem, e a assembleia festiva que lemos aqui dos versos 22 ao 24, ela é muito profunda, é flagrante. Os versos aqui 22 ao 24 são a representação alegre, a representação regozijante de todos os eternos benefícios espirituais que os crentes já agora começam a desfrutar em Cristo. Vocês não se chegaram ao monte que se pode apalpar, um fogo, relâmpagos, a voz santa de Deus bradando, os pecadores tremendo. Vocês se achegaram ao monte Sinai, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, às incontáveis hostes de anjos e etc. Os crentes, irmãos, sob a nova aliança em Cristo, não se achegaram a um monte de temor e apavoro como os hebreus perante o monte Sinai, quando da contemplação da santidade de Deus e a sua lei. Mas os cristãos, eles se achegaram, de acordo com o autor sagrado, ao monte Sião, que é o monte que representa a habitação de Deus. O monte Sião era onde ficava o templo. Era onde o templo, a habitação de Deus estava estabelecida. Enquanto em um monte se tem a distância de Deus, no outro se tem a habitação de Deus. Segundo o Antigo Testamento, Sião representa a habitação de Deus no meio do povo. O monte Sinai revela a distância profunda entre o Deus Santo e o homem pecador. O monte Sião demonstra a graça de Deus em Cristo, que reconcilia pecadores consigo e habita no meio deles. O Sinai revela distância profunda entre o Deus Santo e o homem pecador. O monte Sião demonstra a graça salvadora de Deus em Cristo, que não mais distancia os pecadores arrependidos, mas que reconcilia os pecadores arrependidos consigo e habita no meio deles. Sião, irmãos, nesse contexto, que é o monte que os cristãos se aproximaram na nova aliança, é a representação da realidade espiritual e graciosa da nossa união com Cristo. Talvez não exista doutrina mais bela nas Escrituras do que a união do crente com Cristo. Não é que simplesmente nós cremos em Cristo e fomos justificados por Deus. Nós estamos misticamente unidos ao Senhor Jesus, que nos aproxima de Sião. A representação, obviamente, não é o monte literal, o monte físico, mas é a representação da realidade espiritual, da nossa união com Cristo, do fato de estarmos unidos a Cristo agora pelo Espírito, não unidos mais ao pecado, ao mundo e ao maligno, mas a Cristo. O autor não está dizendo literalmente que nós chegamos a um monte geográfico, mas que as realidades ditas acerca de Sião, sobre a união de Deus com seu povo, se cumprem em nós, os que cremos em Cristo e temos a habitação do Espírito Santo.
A antiga aliança, irmãos, inspirava distância e medo. A nova aliança revela a habitação divina e a alegria no Espírito. Sião representava a justiça santa e bendita de Deus, porque Deus de fato é justo, é santo, odeia o pecado, e o homem pecador se apavorava diante daquilo. Mas agora Jesus Cristo, homem, Deus perfeito, cumprindo todas as exigências dessa lei santa, nos aproxima de Deus, de Sião, e nos traz a habitação plena do seu Espírito. O autor vai dizer que nós chegamos a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A nova aliança, irmãos, não só nos levou ao Monte Sião da habitação de Deus, mas também nos conduziu aqui à própria cidade. Ele vai chamar aqui o autor da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aqui, irmãos, nós temos a representação da cidade eterna, em que todos os santos de Deus habitarão. A cidade eterna em que todos os santos de Deus habitarão. Cidade essa que possuiremos plenamente na vida eterna, mas que para o autor já chegou até nós e faz parte da realidade das nossas vidas por causa da nova aliança. Ele diz: nós nos achegamos, não nos achegamos plenamente, mas nos achegamos, estamos nos átrios dessa cidade, estamos no hall dessa cidade, estamos vendo as luzes dessa cidade brilhar, estamos vendo as colinas dessa cidade, estamos vendo a glória de Deus nessa cidade, o Cordeiro nessa cidade, os santos de Deus nessa cidade, os patriarcas, os apóstolos, os profetas, já estamos tendo vislumbre disso tudo por Jesus. Em Cristo nós já experimentamos o prelúdio dessa cidade eterna. Irmãos, estar unido a Cristo é uma coisa muito gloriosa. Estar unido a Cristo não é vir na igreja domingo. Por mais que todos os que estejam unidos a Cristo venham na igreja domingo e sentem prazer e alegria nisso, mas estar unido a Cristo é ter a verdadeira compreensão da dimensão do que Cristo fez por nós. É isso que o autor está dizendo, para que vocês fujam da apostasia, vocês vão se lembrar do que Jesus fez. Se vocês se esqueceram do que Jesus fez, vocês vão voltar atrás. Em Cristo nós já experimentamos o prelúdio dessa cidade eterna. Nós temos a plena certeza que nós a possuiremos completamente. Cristo já nos colocou no caminho, está do nosso lado, está caminhando conosco. Aqui nós encontramos, irmãos, o que muitos estudiosos vão chamar da tensão entre o já e o ainda não. Já estamos em Cristo e já desfrutamos em parte dessa bendita cidade, mas não ainda plenamente. Estamos no hall de entrada. Estamos vendo as luzes. Um dia, brevemente, possuiremos essa cidade plenamente. Por isso não podemos afastar-nos de Jesus. Nós precisamos desejar ardentemente por este dia. Os irmãos que vão se casar, eles começam a pensar no casamento, na festa, na viagem, na nova vida, e começam a ter uma boa ansiedade. E começam a já desfrutar e sentir o gosto daquilo que eles experimentarão. Assim, irmãos, é a nossa relação com a nova cidade. Já estamos nesse caminho e nós já experimentamos o sabor dessa presença gloriosa em que habitaremos nessa cidade eternamente, sem choro, sem pranto, sem ansiedade, sem as labutas dessa vida, onde descansaremos completamente das nossas obras em Jesus Cristo. O crente ele precisa ansiar por isso.
O crente precisa ansiar pela cidade celeste, a Jerusalém celestial. Isso não pode ser uma coisa abstrata na nossa mente. Pode ser uma coisa assim, não, beleza, eu sei, né? Um dia eu vou para o céu. Não, um dia Jesus vai me levar, mas enquanto eu estou aqui na terra, eu trabalho para a terra, irmão. Não. Nós vivemos ansiando, nós vivemos pensando, nós vivemos desejando, meditando nessa cidade eterna. Nós devemos ter desejo por isso. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz: pois a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos céus. Se quisermos fugir, irmãos, dos perigos da apostasia que cercavam estes irmãos e que também nos cercam, a apostasia também cerca a mim e a você. Precisamos sempre lembrar que na terra somos aquilo que Pedro chama em 1 Pedro 2,1, forasteiros e peregrinos. Você não pode ter amor demais pelo mundo. Porque quem ama o mundo não pode amar a Deus. Porque quem quer ganhar o mundo não pode ser salvo. Porque quem ama o dinheiro não pode entrar no reino de Deus. Porque quem ama a luxúria, os prazeres dessa vida, o esbaldar-se no pecado, não pode amar a Deus, porque Ele está fazendo da terra o seu próprio céu. Enquanto aqui nós somos forasteiros e peregrinos. Você já viu um forasteiro passando por um lugar? Ele leva pouca coisa. Ele leva uma trouxinha de roupa, seus documentos, ele está de passagem. Ele é forasteiro, ele é peregrino, ele não faz ali uma casa de 3 andares e fica curtindo aquela casa. Claro que eu não estou dizendo que você não pode construir uma casa. O que eu estou dizendo é que as suas prioridades, o seu coração, a sua mente, o nosso meditar precisa estar na Jerusalém do alto. Se o seu meditar estiver nessas coisas, você vai ser sufocado. Você pode passar a vida inteira na igreja e você apostatou da fé, simplesmente porque você não descansa nas promessas de Cristo na nova aliança. Nós não podemos permitir que os pesos, as ansiedades, as preocupações dessa vida sufoquem a nossa fé, irmãos. Nós somos cidadãos da eterna Jerusalém celestial, em que habita a justiça. Nós somos cidadãos, irmãos, da eterna Jerusalém celestial, em que habita a justiça. Lá é a nossa pátria. Quantas teologias hoje ensinam os homens a amarem o mundo? Quantas teologias hoje dizem que Deus está disposto a fazer e realizar os seus sonhos, os seus projetos? Essas teologias são idólatras. Elas incentivam a idolatria, elas são demoníacas. Elas não fazem as pessoas cultivarem o senso da eternidade, o senso do descanso eterno, mas fazem com que as pessoas se coloquem a degladiar-se nesse mundo, perdendo toda a perspectiva da vida eterna, da cidade santa, da Jerusalém celestial, da presença total de Cristo, da renovação do nosso corpo. Ele vai dizer também que nessa nova aliança agora nós nos achegamos a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha quantos benefícios os crentes têm na nova aliança. Nessa nova realidade, irmãos, graciosa em Cristo, pelo Espírito, nós nos ajuntamos em adoração ao Deus Trino, conjuntamente com as incontáveis hostes de anjos. Geralmente os anjos nas Escrituras são seres de juízo. Eles executam juízo muitas das vezes. Mas aqui, nessa Jerusalém, nós nos unimos aos anjos de Deus em adoração ao Senhor.
Os anjos de Deus para os redimidos são o que Hebreus chama de espíritos ministradores dos benefícios celestiais e, de acordo com toda a Escritura, são parte atuante da adoração a Deus nos céus. Na Jerusalém celestial, irmãos, da qual já desfrutamos em parte por Cristo, nós usufruímos também dessa adoração conjunta com os anjos. Você sabia que o Novo Testamento fala sobre a presença de anjos no culto? Você acha que isso é coisa de doido? Não estou dizendo para ninguém comunicar-se com anjo, orar a anjo, não tem nada a ver. Deus é quem dá ordem aos anjos. Mas vocês sabiam disso? Nós agora desfrutamos, irmãos, também do favor gracioso de Deus por meio desses seres que são ministradores de Deus e que são seres invisíveis, mas que muitas das vezes, por ordem de Deus, nos livram de coisas terríveis. Fortalece a nossa fé. Agora nós desfrutamos, inclusive, dessa adoração conjunta com estes seres santos de Deus. A Universal Assembleia tem o sentido de uma grande festa celestial. Nós nos chegamos ao monte de Deus, a Jerusalém celeste. Nós nos chegamos às hostes de anjos que estão adorando ao Senhor. E nós nos chegamos agora à Universal Assembleia. Essa expressão assembleia aqui, irmãos, vem do grego panegris, que tem o sentido para se referir a uma festa grande e alegre. Nós nos achegamos agora na nova aliança, a uma festa grande e alegre. Essa universal assembleia de adoração a Deus na nova aliança, de adoração graciosa, é uma festa alegre. O Sinai promoveu o terror por causa da santidade de Deus. A nova aliança promove alegria e celebração santa. Nessa assembleia festiva também estão os primogênitos de Deus. Aqui, irmãos, é uma clara alusão aos privilégios que os primogênitos tinham na antiga aliança, e uma referência a todos os benefícios espirituais que usufruem todos os verdadeiros crentes de todo o mundo. Estes são os primogênitos de Deus. Os primogênitos de Deus são todos os crentes de todo o mundo. A todos estes crentes, nós também em espírito já nos unimos em adoração alegre a Deus. Você se ajunta em adoração em uma comunidade local, mas nós também nos ajuntamos em oração, em adoração à comunidade de todos os primogênitos de Deus que existem no mundo. A nossa união com Cristo, irmãos, nos conecta a todas as pessoas que nós nunca nem vimos o rosto. Gente que eu e você nem conhecemos, mas que Jesus morreu por elas, e nós estamos ligados a essas pessoas em Cristo. Estamos unidos em Cristo. Ele está ampliando a visão desses irmãos. Deus, que é o juiz de todos, está no centro dessa adoração festiva. É a esse Deus que todos os anjos, todos os primogênitos adoram. Somente a Ele. Deus é o centro absoluto de toda a adoração. E agora nós chegamos, talvez, à parte mais complicada desse texto, que é quando diz que nós também nos achegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós desfrutamos também agora de uma adoração conjunta com esses espíritos dos justos aperfeiçoados, nos prelúdios desse Sião, da cidade de Deus. Esses justos, irmãos, são todos os crentes que já morreram, tanto os que pela fé foram justificados na antiga quanto na nova aliança. Eles estão aperfeiçoados, pois já não estão mais sob a esfera e a influência do pecado, mas já foram totalmente santificados por Cristo em seus espíritos e aguardam, irmãos, o dia da redenção eterna em que terão seus corpos plenamente glorificados. A esses irmãos que já estão nos céus, nós, os crentes vivos, por causa da nossa união com Cristo, e aqui nós precisamos lembrar de uma distinção
muito valiosa que a teologia faz, da igreja militante que somos nós, que ainda estamos militando aqui no mundo pelo Evangelho, e a igreja triunfante que já está nos céus, usufruindo da presença gloriosa de Cristo. Nós nos unimos porque estamos em Cristo também, em adoração conjuntamente a esses irmãos já na Jerusalém Celeste. Não se trata, irmãos, de comunicação ou de intercessão com crentes mortos, como idolatricamente afirmam os católicos, mas de um vislumbre da adoração conjunta que experimentaremos totalmente nos céus, na consumação de todas as coisas. Em Cristo, nós já experimentamos, inclusive, o prelúdio da adoração que usufruiremos completamente no céu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Pedro, com João, com Tiago, com Policarpo, com Justino Mártir. Por causa de Cristo, nós já temos o prelúdio do que experimentaremos eternamente, e é isso que o autor está dizendo. Deus, por sua graça, irmãos, já deixa que experimentemos aqui mesmo nesse mundo alguns dos sabores e alegrias da festa bendita e eterna, em que, unidos com todos os santos anjos e crentes, adoraremos plenamente ao Deus bendito e gracioso. Aqui, irmãos, vivemos na tensão entre o já e ainda não. Já experimentamos essas coisas na antessala, mas ainda não plenamente. Mas vivemos nessa expectativa. Nessa festa, nossa Deus, o tempo passa rápido demais. Tem que aumentar o tempo de pregação aí, David. Os irmãos, por que aumenta? Irmãos, eu não vou demorar muito não, só mais umas 4 horas. Mas é isso aí, vamos lá, irmãos, estou brincando, já estou caminhando para o fim, tá, irmãos? Nessa festa santa, aonde está o Deus vivo, estão os primogênitos de Deus, está o Espírito dos justos aperfeiçoados, estão os anjos, está também aquele que nos proporcionou a entrada nessa festa, que nos deu as credenciais para sairmos do Sinai de temor e tremor e entrarmos na Sião de graça e paz. Vai dizer que em Sião nós também nos achegamos a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Na Jerusalém do Alto, irmãos, está o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado, irmãos, nos diz que Ele é o mediador da nova aliança. Ou seja, é somente por causa da sua obra vicária e bendita, obra esta na qual Ele recebeu. Por que Cristo pode ser o nosso mediador? E aqui está o Evangelho. Se você entender isso, você entendeu o Evangelho. Por que Cristo pode ser o nosso mediador? Porque na cruz Ele recebeu a punição dos nossos pecados e nos entregou a sua justiça. Isso é o Evangelho. Por que Cristo pode ser o mediador? Porque Ele cumpriu toda a lei de forma perfeita. Ele reuniu méritos totais e absolutos, sem nunca pecar. Ao morrer na cruz vicariamente pelo seu povo, Ele leva o pecado do seu povo e entrega ao seu povo a sua justiça. É por isso que aquele lugar, aquele abismo intransponível, agora é transponível por causa de Jesus Cristo. O abismo que existia entre a lei do Deus Santo e o homem pecador tem como intermediário Jesus Cristo. É por causa da obra desse Jesus bendito que nós podemos nos achegar à cidade santa. É a obra perfeita de Cristo, irmãos, que é a causa meritória de toda essa festa gloriosa. Os méritos de entrarmos em Sião, na Jerusalém celestial, já desfrutarmos agora de todas essas coisas, é Jesus e os seus méritos.
É nele que todas as coisas convergem e encontram novamente o propósito original. Conforme nós já dissemos anteriormente nesse sermão, irmãos. Perceba o contraste. Moisés não pôde mediar plenamente a relação de Deus com o povo hebreu no deserto, porque também era um homem pecador. Mas Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que viveu plenamente sem pecado algum, pode perfeitamente mediar a aliança da graça que usufruímos com Deus. Moisés não podia mediar a relação dos homens e Deus, porque Moisés só era um homem. Moisés morreu, Moisés pecou, Moisés falhou no seu papel de conduzir o povo. Mas Jesus não. Ele é o perfeito mediador. Ele escancarou as portas da graça para nós que cremos. O que Moisés não pôde fazer, Cristo fez plenamente. Essa obra bendita de Jesus, irmãos, ela não foi selada com sangue de bodes e ovelhas imperfeitos, como na antiga aliança. Todos aqueles sacrifícios que apontavam para Jesus, mas eram imperfeitos porque não podiam purificar do pecado. A antiga aliança contava com o sangue de animais imperfeitos, animais também sujeitos ao pecado, porque até mesmo a criação sofre com os efeitos do pecado. Mas a nova aliança agora foi selada, tem o selo do sangue da aspersão do Filho de Deus. Jesus, nessa nova aliança, ele aspergiu, ele pegou o seu sangue e lançou sobre todos nós, os crentes. O sangue de Jesus, ele é cheio de méritos, ele é cheio de justiça. Assim como os sacerdotes na antiga aliança aspergiam o sangue daqueles animais sobre o povo, como um tipo da purificação em Cristo, agora o próprio Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pega o seu sangue e asperge sobre nós, os crentes, e nos lava e nos purifica completamente do pecado. O sangue de Jesus é cheio de méritos, cheio de justiça, e pode nos purificar da imundície, do pecado. O sangue de Jesus pode afastar a ira de Deus que pairava sobre nós por causa das nossas transgressões contra a lei de Deus. O sangue de Jesus, irmãos, ele clama mais alto e fala coisas superiores do que o sangue do justo Abel. Eu chamo Abel de justo porque no capítulo anterior, no capítulo 11, Abel é chamado de um homem justo. O sangue de Abel clamava por justiça contra o homicida Caim. O texto de Gênesis diz que o sangue de Abel clamava a Deus: Deus, julgue essa situação. Meu irmão me matou. Meu irmão é um homicida. Ele precisa ser punido. O sangue de Abel gritava para que Caim pagasse pelo seu terrível pecado. Mas o sangue de Jesus fala mais alto, fala coisas superiores ao de Abel. Porque o sangue de Jesus, que é o nosso mediador, ele não busca a justiça punitiva de Deus. O sangue de Jesus clama ao Pai que perdoe pecadores indignos como eu e você. O sangue de Abel, de forma justa, Abel não estava errado, o seu sangue é uma representação da necessidade que tem de o juízo ser executado. O sangue de um homem justo foi derramado, é justo que o pecador seja punido. Mas o sangue de Jesus clama por coisas melhores. O sangue de Abel clama por justiça punitiva. O sangue de Jesus clama por perdão gracioso aos pecadores. O sangue de Cristo, irmãos, que é mais puro que de Abel, poderia clamar pela ira e pela justiça punitiva de Deus. O sangue de Jesus foi derramado pela mão de homens ímpios, romanos ímpios, pagãos. O crime contra Jesus foi pior 1 milhão de vezes, infinitamente, do que contra Abel. Mas o sangue de Jesus prefere bradar: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Aonde queremos estar, irmãos? Na antiga aliança ou na nova? Assim como o sangue de Abel, a lei clama por justiça e condenação contra os pecadores. Mas o sangue de Cristo na nova aliança intercede pelos pecadores e conduz os arrependidos a Sião de Deus, a Jerusalém celeste, a habitação eterna dos santos anjos e dos filhos de Deus, que nós jamais, irmãos, nos apartemos de Sião. Não há lugar melhor do que Sião, irmãos. Não há lugar melhor do que a habitação graciosa de Deus. Não há lugar melhor do que o novo e vivo caminho. Fique sobre os seus pés, eu queria chamar aqui os irmãos do louvor. Quero fazer algumas aplicações finais e eu gostaria muito que você não ficasse desatento, a pregação ainda não acabou. Quero que você preste atenção ao que eu vou dizer agora, nessas aplicações finais. Quero muito que você preste atenção, continue prestando atenção nisso. Irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus. A distância entre o Deus Santo e nós pecadores é infinita. Você não pode viver a sua vida cristã baseada nos seus méritos. Você deve sim viver uma vida de arrependimento, amando a lei de Deus, buscando viver de acordo com a lei de Deus, mas não buscando a justiça que provém da lei, mas a justiça que provém de Cristo. Eu quero dizer o seguinte: as pessoas têm uma visão equivocada e acreditam que a obra de Cristo ela é imputada automaticamente a todos os homens. É como se em Adão o pecado tivesse vindo e agora em Cristo, Cristo veio e justificou todos os homens e todos vão para o céu. Isso é um grave erro. Todo homem que ainda não se arrependeu dos seus pecados, todo homem que ainda não está em Cristo, está em Adão e está sob a lei de Deus, que não só foi entregue em tábuas a Moisés, mas está escrita no coração de todo homem. Sendo assim, todo homem que não está em Cristo, que não se arrependeu dos seus pecados, que não nasceu de novo, que não ama a Cristo, se encontra no Sinai e sobre a terrível ira judicial de Deus. Para aqueles que são crentes, Sião é uma ótima notícia, mas para aqueles que não são, Sinai é uma notícia terrível. Se alguém está aqui essa noite e ainda não se arrependeu dos seus pecados, não creu salvadoramente em Cristo, não passou da morte para a vida, que o Senhor te conceda graça para que você se arrependa hoje, para que você tenha já os prelúdios da Sião de Deus, porque até o momento que paira sobre a sua cabeça é o Sinai e a justiça eterna de Deus, que você possa se arrepender e crer em Cristo. Somente Cristo, por meio da nova aliança no seu sangue, pode justificar os pecadores. O sacrifício de Cristo tem valor infinito e pode perfeitamente perdoar os infinitos pecados dos homens contra Deus. Meus irmãos, se em Cristo nós temos tantos benefícios, por que hora ou outra nós pensamos em abandoná-lo? Porque hora ou outra, irmãos, como Esaú, nós temos desejo de voltar a comer os pratos de lentilha do mundo. Será que nós queremos, irmãos, voltar ao Sinai? Será que nós queremos voltar ao temor e ao tremor? Nós precisamos sempre nos lembrar, irmãos, da suprema graça da nova aliança e nos apegarmos cada dia mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nova aliança é superior. E nós precisamos nos atracar a Jesus. Você precisa ter uma visão alta, irmão, das coisas de Deus. Você precisa ter uma visão elevada acerca do céu. Você precisa pedir a Deus para tirar as escamas dos seus olhos e te deixar ver como Moisés a glória de Deus, pelo menos em uma fenda. Nós precisamos ter uma perspectiva maior sobre essas coisas. Nós temos uma visão muito baixa acerca do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, esclareça a nossa mente e nos dê um espírito de entendimento e luz em Cristo,
para que possamos contemplar as belezas da Sião de Deus, dessa festa festiva em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, ó Deus, a lei do Senhor, ó Deus, nos demonstrou nosso profundo pecado, Deus. Antes de Cristo estávamos no Sinai, Deus, como todo homem longe de Cristo, quebrando a sua lei, Deus, em temor e tremor, Deus, porque não conseguíamos cumprir os seus mandamentos, Deus. Não conseguíamos cumprir, ó Deus, os seus requisitos, porque o Senhor é eternamente santo e nós somos pecadores. Mas o Senhor graciosamente nos levou a Sião por Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Ó Deus, ajude essa igreja a entender a glória de Sião, a glória da Jerusalém celeste, a glória de Cristo. Me ajuda, Deus. Não nos deixe perder, Deus, a visão de todas essas coisas. Faz-nos, Deus, temos uma visão baixa da terra, desse mundo, e temos uma visão alta da nossa cidade eterna. Ajuda-nos, Deus. Se aqui entrou alguém que ainda não creu em Cristo e não confia em Cristo, eu te peço que o Senhor conduza tal pessoa ao arrependimento. Aos crentes, Deus, o Senhor edifique, fortaleça e conforte. A todos nós, Deus, nos guarda, para que não sejamos como Esaú, Deus, para que não comamos os pratos de lentilha do mundo, desprezando a Cristo e a nova aliança. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.